Tenho certeza que você tem muitos detalhes aí para contar para a gente. A gente já trocou figurinha ali atrás aí do palco, né? Sim, Falando sobre algumas coisas que você passou, algumas situações, alguns caminhos que você percorreu. E eu tenho certeza que esses caminhos têm muito a ver com muitos dos profissionais que estão assistindo aqui a live ou que vão assistir posteriormente a live. E eu tenho certeza que isso pode ajudar, às vezes, um insight, uma dica de como, às vezes, perseverar, como seguir, que a live de hoje é essa, né? Se você foca no seu sonho, será que todo sim, mundo que está assistindo aqui foca no sonho? Será que focou no objetivo, no que almejava, às vezes nas necessidades mesmo internas, né, que a gente fala tanto, né, Leda? sim, sim. Se não focou, pode focar, né? Exatamente. É. Então vamos, antes de mais nada, eu queria que você contasse aí quem é a Leda, ou contar um pouquinho mais sobre você, para o pessoal conhecer você. Primeiro, é uma honra estar aqui com você, né? Você é um colega do curso de biodecodagem, que eu prezo muito, porque você não sabe o quanto você me ajudou nesse caminho da biodecodagem que fazemos, que iniciamos juntos, né? E, pois é, eu sou uma mulher que quer muito ser útil, quer muito e está aqui para ser útil, né? Então, minha vida é muito pautada em ser verdadeiramente útil a mim mesma e às pessoas ao meu redor. Não é? E é interessante porque quando vem essa pergunta, quem é você, né? Parece que tudo aquilo que a gente construiu, isso aí não é nada quando se chega aos 71 anos, não é? Quando se chega a quase 100, você pensa o que é verdadeiramente importante de eu levar aqui, né? E eu já ouvi muito essa frase, né? O que é bom, o que é importante é você levar o que você pode salvar no naufrágio, que é você mesmo, né? Que é o teu ser essencial. Mas é claro, durante essa vida fui construindo algumas coisas, principalmente em ser mãe, em ser uma mulher para o meu parceiro, né? Eu não sei se consegui tudo isso. De vez em quando eu pergunto para os meus filhos, né? Como é que você me vê como mãe? E tem o meu mais velho que diz assim: eu acho que você me deixava muito solto. E eu, na realidade, dava muita liberdade para as minhas crianças, porque naquela época podia se brincar na rua, né? Então, o primeiro caminho, eu acho que foi esse, até porque é uma sociedade em que porque eu sou do século passado, então, ali, pelo menos na família em que eu me inseri, que é uma família de origem germânica, embora meu sobrenome, né, do meu marido seja Campos, mas a mãe dele, os avós, bisavós vieram da Alemanha, então era uma família que não se trabalhava, que se dedicava ao lar mesmo, né? Então eu quando casei, eu dava aula, porque é interessante isso, você perguntou quem eu sou, né? Mas assim, ó, quando a gente é pequenininha, se nós olharmos com que nós brincávamos, isso é que direciona a nossa vida. E eu vivia agarrada com uma bonequinha. Então eu presumo que esse seria o meu primeiro sonho, casar e ter filhos, né? Embora quando eu terminei na época, né, não tínhamos ainda muitos cursos em Joinville acadêmicos. Então, quando meu pai me perguntou, e agora? Para onde você vai, né? Porque os dois nunca tiveram um projeto sentido para mim, eles sempre me deixaram muito livres. E eu agradeço a eles, né? Porque estamos aqui agora graças a eles. E eu disse a ele, acho que eu quero medicina. Ele olhou para mim e ele disse, minha filha, medicina não tem aqui por perto, né? Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Então, talvez você pudesse escolher alguma coisa que nós temos aqui. E aí eu disse, eu acho que eu vou escolher casar. E veja só que interessante, eu já estava namorando, meu pai faleceu cedíssimo, com 18 anos, nós perdemos ele brincando, jogando carta, numa morte súbita, assim, abaixou a cabeça e foi para uma outra dimensão. E para ele foi uma morte linda, provavelmente, muitos da família morreram assim. E para nós foi assim um choque.
e eu já estava noiva. Então, eu casei muito cedo, eu acabei de fazer 20 anos e casei. E aí eu pensei, bom, esses sonhos vão ter que ser adiados, porque agora eu quero esse primeiro, né? Que eu me via com a bonequinha. Na verdade, Ivan, isso foi construído, não era assim uma coisa absoluta, eu agora quero isso e vou fazer isso. Eu confiava muito na vida. E a vida foi se construindo, né? Agora eu vejo que nós somos instrumentos da vida, né? Nós não somos donos dela. E aí fui construindo esse caminho com o meu parceiro, até hoje estamos 52 anos juntos. Se contar com um ano de namoro e um ano de noivado, 54. Com muitos casamentos, porque eu acho que cada ano nós precisamos renovar esses votos e fazer novo chão para o nosso relacionamento que comporte tudo que nós vivemos, estamos vivendo e quem somos, né? Mas aí, então, esse caminho foi se seguindo. E aí, depois, eu percebo agora que estou eu, né, nesse caminho da biodecodagem, que não deixa de ser um assunto da medicina, um tema da medicina, né? Porque eu me vi desesperada, e você sabe disso, porque você acompanhou esse momento, em poder absorver tudo aquilo, né, da nossa biologia, que eu, claro, como gestalt terapeuta que eu sou psicóloga, né, eu tenho um conhecimento do corpo, do que o cliente revela, mas um conhecimento íntimo da biologia, isso me faltava. E aí eu percebi, meu Deus, eu falei que eu queria medicina, e a vida me colocou aqui, né? Porque a biodecodagem é a poesia da medicina, como diz o Christian Flesch. Mas você me ajudou muito e você nem sabe o quanto, né? Quando a nossa professora Gladys anunciou que teríamos uma avaliação, uma validação, eu fiquei desesperada, porque nem o questionário eu havia concluído, porque ela tinha enviado a nós, né, as pessoas que estão aí, estão pensando do que essa mulher está falando, mas nós fazemos um curso, e durante esse curso houve essa validação, e foi anunciado assim de sopetão, seria naquele módulo que estávamos vivenciando. Eu fiquei desesperada, eu não vou continuar, me veio uma coisa forte, eu acho que da criança que entrou com 6 anos na escola, eu já era alfabetizada, eu já sabia ler e escrever, mas tinha aquela pressão dos professores. Em casa eu era livre, eu dava aula para minhas bonequinhas, né? E essa pressão veio com tudo, assim, eu vou desistir, e comuniquei à coordenadora, estou desistindo. Não, eu vejo que eu estou começando pelo caminho do presente, né? O que é isso? Vou desistir desse sonho. E aí, falei para a Cíntia, e a Cíntia, que é a coordenadora, muito querida, Leda, você fique, pelo menos como ouvinte. Eu digo, tá bom, comunica a Gladys que eu estarei como ouvinte. Lá estava eu como ouvinte, e de repente ela me chama com a pergunta que ela me designou. Você tem a pergunta 45 e é o câncer. Não, eu não estou, eu já saí do curso. Como saiu? Ela disse. Você, que medo é esse? Né? Que medo é esse? Então, quando nós temos esse medo da liberdade, né, é muito, muito bom quando a gente tem a consciência desse medo. É bem paradoxal, porque se nós temos a consciência desse medo, aí nós podemos ficar. E aí vem você, porque você foi no meu grupo, nós éramos em 3, e você foi designado, você e a Ilse, para estudar comigo a questão. Nós tínhamos uns minutinhos para prepará-la, e a minha questão era sobre o câncer. E daí, antes de entrar com você, eu disse, meu Deus, como é que eu vou entrar com esse papa da biologia que sabe tudo? Para estudar, eu não sei nada. Mas aí eu desatei a falar e você me disse, Leda, e você queria desistir? Você lembra disso? Lembro. Você lembra disso? E você queria desistir? Eu disse, pois é. E olha, meus anjos me ajudam muito, meu anjo da guarda demais.
Porque veja que eu acompanhei a família do meu marido, praticamente inteira morreu de câncer. E eu acompanhei muito essa doença. Então, na prática, esse conteúdo estava presente, assim, essa experiência estava presente, né? E veja como a vida vai nos levando. Então, quando você disse, e você queria desistir, eu pensei, meu Deus, eu preciso entregar isso. E confiar, né? Confiar que somos instrumentos da vida e confiar que estamos aí com esses sinais o tempo todo, que só precisamos ouvir. Porque se você faz um caminho com o coração e se entrega, tudo vai se abrindo, né? Veja que o início nem foi fácil para mim também, nem para mim, nem para o Vernon, porque nós éramos duas crianças, eu com 20, ele com 22, e nós queríamos filhos. Então, nós tivemos filhos logo no início já, né? Eu nem tomei pílula, porque eu queria ter filho. Naquela época ainda era o advento da pílula. Veja que eu casei em 69. Meu Deus, vocês não pensaram, não eram nem projetos dos seus pais. Eu já tenho uma neta de 26 anos, eu tenho um filho de 50, né? Uma filha dos seus 40 e tantos também. Então, era muito novinha. Aí eu fui me deixando levar. Claro, construí essa família que eu tenho hoje, que é uma bênção, né? Nós só temos uma única neta. E ela é responsável por muito da minha vida hoje, assim. Ela é responsável pelas mensagens diárias que eu faço, ela é responsável por esse livro Solto Sou, pelo título do livro, pela arte do livro, pelas meditações. E meus filhos são muito responsáveis. O meu filho, por dar essa dica de escrever. Quando eu fiz 60 anos, ele disse, mãe, você é tão engraçado quando você conta as coisas. Por que você não escreve? E aí eu comecei a escrever minhas viagens e comecei a escrever alguns contos. E minha filha, uma ocasião que eu fui homenageada, porque eu dei aula há 30 anos na Casa da Cultura de Arte, porque o meu caminho iniciou por aquilo que dava para uma mulher fazer na época, que era a arte, né? E eu tinha um olhar para a arte muito forte, faz parte da minha vida. Então, eu iniciei por aí, fiz tudo o que você possa imaginar na arte, pós-graduação e tudo, e dei aula há 30 anos de cerâmica. Tem um grupo de 50 anos de cerâmica que fizemos exposições nesse Brasil inteiro e tudo. Então, isso era uma coisa aceita na família, né? Até minha sogra foi fazer cerâmica, não é? E aí, esse caminho da arte foi abrindo outras possibilidades, porque, paralelo a isso, eu me matriculei num curso à noite de psicologia e fui cursando. Era paralelo à minha vida com a arte, a minha vida na família e minha vida se encaminhando para o profissional de psicologia também. Então, eu era uma equilibrista. Fazia tudo e ainda mascava chiclete, né? Porque isso um grande caminhar por um fio, né? Onde você vai vivenciando tudo aquilo que vem. Então, meu marido disse, mas como é que você vai fazer uma faculdade, né? Como é que... eu garanto que eu consigo pagar. E lá fui eu. Eu vendi joias com uma amiga, ela deve estar ouvindo essa live, se não está, ela vai depois assistir, a Beth. Me convidou para vender joias com ela e eu fiz. Nós íamos para São Paulo, na época comprávamos joia e vendíamos. Até que daí eu construí o meu próprio mostruário e eu vendia. Então, onde eu ia, eu com o mostruário debaixo do braço e abria lá. Precisávamos de dinheiro em casa, espera um pouquinho, eu já volto. Saía, vendia, voltava. E tínhamos ali construímos nossa casa na praia, fomos caminhando, terminei o curso. E eu fui muito abençoada, porque eu comecei esse curso quando casada já, mas se abriu, na época, a formação a partir do 3º ano de psicologia. Então, no 3º ano, eu já estava fazendo a formação.
graças a um professor que veio de Curitiba, que eu sempre digo foi o meu primeiro mestre dentro da Gestalt, que é o Alcides Ignácio Júnior, que deu essa formação para nós em 6 anos. A minha formação em Gestalt terapia tem 6 anos. A minha formação em consteladora tem 480 horas fora os cursos. E a minha de biodecodagem, eu estou no 2º ano agora, que você sabe que vamos entrar aí, né? E pelo jeito vão ser muitos anos, né? Pelo menos alguns. Então, assim, todo o meu cursar acadêmico é bastante extenso. E aí eu nunca mais parei de estudar, assim, não teve um ano que eu não estudei e que eu não foquei naquilo, né? E que eu também não tive vontade de dizer, meu Deus, quanta coisa, né? Agora parece que é demais. Mas sempre vem uma força muito grande, né, Ivan? E você sabe disso. Você sabe Eu acho disso. Você que é tão novinho e está com tudo o que você faz aí, né? Então, eu acho tão interessante esse contexto, né, de a gente ver aquilo que passou como uma força que impulsiona, e não como, e se eu não tivesse casado tão cedo? não, E não. se eu não tivesse tido filhos tão cedo, né? Tudo isso é Perfeito. como se fosse eu agradeço aquilo que foi da forma que foi. Ainda bem que eu fiz artes, né, lá naquela época, porque me impulsionou na criatividade. Porque eu falo, tem muitos alunos meus que às vezes vêm de outras áreas, eu vou ter que deixar tudo agora para trás. Não, de forma alguma. O conhecimento que você teve lá na eletrônica, conhecimento que você teve lá, às vezes, em uma área que talvez não tenha nada a ver, entre aspas, com o que você vai fazer daqui para frente como terapeuta, como profissional da área da saúde, talvez tudo tenha uma nuance interessante para você usar no teu dia a dia. Ou exemplos para você aplicar nos teus pacientes, exemplos para você aplicar, mesmo aqui quando a gente está falando, às vezes eu falo alguns exemplos do que eu vejo em outros lugares, sobre outros assuntos, sobre outras informações, né, que eu acho que é interessante integrar, e isso tudo faz a gente ser quem a gente é. A gente é único, com informações únicas, com conhecimentos únicos, né, Leda? Verdade. E uma coisa não exclui a outra de forma alguma, né? E quando você disse muito bem, quando você integra, brota uma criatividade que vem do seu coração, vem da sua alma e da sua cabeça. E quando você integra, né, a sua cabeça, o seu coração e a sua alma, tudo está perfeito. Porque nós somos a natureza, nós somos o cosmos, né? Então, nós somos formados pelo cosmos, né? Pela água, pela terra, pelo fogo, não é? E pelo ar, né? Nós somos formados por esses elementos. Então, se nós seguimos a ecologia do nosso coração, pronto, né? A ecologia do nosso coração é maravilhosa, né? Recordar que nós somos água nos conecta com as nossas emoções puras, né? E aí nós podemos chorar, limpar e continuar. Se nós recordamos que nós somos terra, nós lembramos que nós podemos adubar, que nós podemos integrar, que nós precisamos daquele cotidiano da nossa vida, que são as minhoquinhas, os bichinhos, tudo isso para crescer e nos desenvolver, né? E se nós recordamos que nós somos fogo, nós podemos transmutar muitas coisas na nossa vida. E prestando atenção ao nosso entorno, as pessoas nos ajudam a transmutar, que foi o teu papel comigo. Você me ajudou a transmutar uma desistência que estava ali e pronto, né? E quando você disse só essa frase, e você achava que não sabia, né? É um achar que vem do nosso ego, né? Que vem daquele ego que diz, olha, eu acho que agora tu pode parar, que não é possível. Você não vai acompanhar os médicos, os fisioterapeutas, os biólogos, né? E daí eu silenciei e percebi que eu também tenho o ar. E o ar me conecta com a sabedoria universal. E o que eu vou precisar vem, né? Então, esses elementos estão em nós, os elementos da natureza. E a ecologia do coração fala isso, contempla a natureza. Contempla. Aí está a tua resposta. E descansa o teu coração. Descansa, não faz com que ele fique acelerado. Você tem o ar, você tem a tua respiração que te conecta imediatamente, né?
Então, é isso, essa construção é diária. Porque não pense você que quando eu vou estudar, agora o tal do portal que estamos estudando, que eu também não fico me tremendo. Quando você me disse, Leda, vamos fazer uma live, o que eu vou falar para esse menino? Que sabe tudo. E aí eu pensei, bom, eu vou respirar e vou deixar o meu coração, né? E ele Uma coisa vai me interessante, direcionando. uma coisa interessante que você me falou ali quando a gente estava conversando antes, né? Sim, É que você falou que quando a gente exclui, né? Você estava falando de amor, de coração. sim, sim. Quando a gente exclui o nosso passado, uma parte do nosso passado, a gente exclui uma parte da nossa essência, uma Isso parte de mesmo. nós mesmos. Nós somos a construção de tudo aquilo que a gente trouxe durante o caminhar da nossa existência. Do 1 ano Exato. até os 70, do ano até os 5, da gestação até o que veio dos nossos ancestrais até aqui. Então, quando a gente deixa, não, aquela época dos 18 aos 25, eu quero excluir da minha vida. E eu estou Meu Deus, excluindo as eu experiências, né? quero tudo. Todo aquele conhecimento é importante. E eu quero trazer uma coisa que é bem interessante com o que a gente está falando hoje. Tá? O livro Solto e o Sou, né? Que alguém escreveu aqui, né? Palavras diárias de alma para alma. Não sei se você escolheu um texto. Eu escolhi o de hoje, né? Mas se você quiser abrir Exatamente aí... Ah, o de então, hoje que eu olha escolhi. como estamos. Olha como estamos sintonizados, né, Ivan? No momento que nós nos conectamos, há uma rede, né, que nos interliga e tudo se sintoniza, porque nós entregamos isso, né? Entregamos isso. A algo maior, ao nosso ser essencial, aquele que mora em nós e que nós tão pouco recorremos, não é? Então, a mensagem de hoje, eu acho que ela nos diz muita coisa, né? Se você quer ler, por favor. Posso? Não foi combinado, né? Então, mas Não, não vamos foi lá. combinado nada disso. Então, sua tarefa não é buscar amor, mas meramente buscar ou encontrar todas as barreiras dentro de si próprio que você construiu contra o amor. Então, encontrar todas essas barreiras. Amar é incluir também, né? Isso. E encontrar as Conheces... barreiras que nos afastam do nosso caminho. Isso também é importante, né? Porque se nós nos distraímos, perdemos o foco. E o foco é encontrar essas barreiras para incluí-las no coração e ir caminhando com elas. Não precisa jogar nada fora. Exato. Como você falou, as barreiras do medo de não ser capaz, as barreiras do medo de, às vezes, se expor, o medo de falar o que realmente você entende como uma verdade, né? Então, o livro é Sou, Tu Sou, Palavras Diárias, de Alma para Alma, para quem pediu. Então, conheces apenas facetas de ti. A tua cabeça impede muitas vezes a chegar ao ser. A mente é muito ativa, cria expectativas e muitas historinhas na tua cabeça. Então pergunte ao teu coração e responda com honestidade. Existe alguma coisa, ainda inconsciente, que esteja causando desunião? Rejeito algo em mim? Há alguma situação que se manifesta à minha frente que eu não havia imaginado? Então essas todas as questões que nós estamos falando, né? Será que a gente se permite olhar para dentro da gente mesmo e ver o que está nos bloqueando, o que está nos travando, ou simplesmente está vivendo o dia a dia sem olhar para a nossa essência? Isso mesmo. E o Nietzsche já dizia isso, né? Que uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida, né? Perfeito. A realidade que se apresenta muitas vezes não é aquela que imaginas. E é exatamente esse desencontro entre as duas realidades que te causa o sofrimento. Na vida, todas as peças vão se encaixando. Só precisamos parar de interromper. Enquanto continuares ressentindo com a tua vida, com acontecimentos e com as pessoas dentro de ti, fechas o teu coração para ti também. E o bem em ti, que quer fluir para o mundo, fica preso aí. Então aceite o que se manifesta agora mesmo, examine a situação e veja como a tua vida flui.
Perfeito, né? Então, esse tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Não por acaso, Total, nesse né? dia, esse Esse texto. dia, essa mensagem, né? Esse texto. O permitir Veja só, fluir. né? Mas eu também fiquei curiosa, tem uma pergunta aí, né? Eu não estou lendo os comentários, senão eu me perco, porque eu estou focando Aham. aqui. Mas eu vi um comentário que eu achei muito interessante. Alguém perguntou: você foca nos teus sonhos, Ivan? Porque você é tão jovem, né? E alguém estava querendo saber aqui. Você foca nos teus sonhos, Ivan? Essa é uma pergunta para você. Eu não achei aqui, mas vamos lá. Eu, como a Tá Leda. fixado aqui para mim. Ah, esse é o meu que eu coloquei. Esse é o tema da live de hoje. Ah, é o tema da live, mas então, veja só Mas como não por o acaso, mas meu, veio para. O teu inconsciente tá pedindo para mim, hein? meu inconsciente está pedindo para saber de você, a minha curiosidade também, a minha curiosidade infantil, assim, de saber de você, né? Porque você me perguntou, e eu estou te contando que muitas vezes nós nos distraímos, né? E Sim. voltamos para o caminho, porque o nosso coração e a nossa vida vai nos sinalizando. E eu pensei que fosse uma pergunta de alguém, e vi que está fixado aqui. Eu sou um pouco ainda iniciante no degrau da tecnologia, né? Principalmente das lives e tudo. Agora estou rindo de mim mesma. Eu acho ótimo rir de mim mesma. Mas eu fiquei curiosa. Você foca nos teus? Me Então, durante conta. muito tempo ali, acho que o objetivo ali, como você falou, do conhecimento, o universo nos leva para alguns caminhos. Eu, Sim, inicialmente, lá na época de faculdade, o que eu pensava inicialmente, vou fazer educação física. Eu era esportista, jogava futebol, fazia sim. karatê, praticava um monte de esportes, porque eu gostava de acompanhar meu pai, e meu pai Sim. jogava vôlei, jogava futebol, nós brincávamos de basquete atrás de casa. Então, era uma área que me atraía. E aí, de último momento, meu pai fala assim, por que você não vai para fisioterapia? Às vezes tem Sim, alguma coisa a ver ali com reabilitação. sim. E aí o universo conspira para que desse certo, para entrar um E pouco você nesse foi para o cuidado. corpo, né? E eu Porque fui para o veja que corpo. em educação física você também trabalha o seu corpo, né? Perfeito. E aí, trazendo um pouco depois, né, quando a gente vai estudar, a gente percebe que nada é por acaso. Lá desde a infância, eu já gostava de cuidar dos outros, já tinha uma essência ali de auxiliar outras pessoas, como você falou também. E eu, vindo de uma mãe que é professora, desde a barriga dela, eu já dava aula junto com ela. Eu ia lá para frente da turma Sim, e dava aula junto. Então eu sim. percebo que tudo aquilo que eu passei, seja dentro da barriga, seja na infância, me trouxe alguns conhecimentos que fizeram eu cair ali para o mundo da parte da saúde, dos cuidados aos outros e também de auxiliar outras pessoas transmitindo a minha informação, o que eu É, aprendi também. E a partir do perfeito. momento que eu saí da faculdade, aí começou a surgir essa história assim, a emoção interfere no físico, a emoção provoca dores de cabeça, dores no corpo. Que isso também, né? Eu disse não ao universo, né? Não, não, não. Isso daí eu acho que não faz sentido. Mas aquela pulguinha atrás da orelha trazia um contexto transgeracional. No meu transgeracional, houveram pessoas que tiveram problemas mentais, problemas Olha com só, dificuldades na relação mente-corpo. olha que E maravilha. aí, aquela pulguinha inconsciente me fez, vamos ver como é que é Sim, essa sim, situação aí, vamos, porque eu não gosto muito assim de falar mal de algo, né? Você não me vê sim. falando mal de um curso, ou falando mal de uma pessoa, falando mal de algo, se eu não sei. Se Então eu você não vou vivenciou isso, né? ou eu vou passar por um atendimento, ou eu vou passar por um estudo para conhecer um pouco mais. Eu vou passar buscando aqueles profissionais que dão aquela informação. Eu vou estudar com eles para saber se faz sentido. Eu assistir uma live só, assistir uma aula, não vai me dar conhecimento. Então, eu vou Claro. buscar. E aí, de Sim. novo, o universo conspira de eu estar no lugar certo, na hora certa, para conhecer essas pessoas. Que E aí eu maravilha, fui Deus. conhecendo toda essa trajetória da relação mente e corpo e buscando cada vez mais. Eu acho que esse foi um grande ponto assim de olhares.
E o universo, ele conspirou de outras maneiras. Lá na faculdade, ele me fez conhecer uma pessoa, né? Uma mulher que, na verdade, ali na faculdade, a gente não teve uma oportunidade de se relacionar. Sim. Mas o universo, como é insistente, ele colocou ela na pós-graduação comigo. Tu olha para ela, olha ali, vamos fazer ela olhar para você também, vamos dar um empurrãozinho a mais. E aí, na pós-graduação, a gente se encontra e, como um bom libriano, aquela busca da família, a busca do lar, de construir o lar. Então, Maravilha, você é libriano. um grande sonho ali do libriano é o equilíbrio, a construção do lar, construção da família. E essa integração, uma capricorniana, fez com que eu largasse um projeto que eu tinha, que era em outra cidade, para me casar, que esse era o projeto principal ali naquele momento. Talvez o estudo poderia ficar um pouco em segundo plano, mas o meu projeto mais interno era casar. Então eu dei ouvido aos meus sonhos. Que E maravilha. aí fui ao casamento. E esse casamento é o que me deu a estrutura para que eu pudesse crescer profissionalmente. Sim. Porque se eu talvez não tivesse casado ali naquele momento, eu não tinha esse crescimento e essa pessoa ao meu lado para construir esses pilares da casa para que a gente pudesse trazer as nossas filhas posteriormente. É. Maravilha, né? Nós temos só que agradecer a esses nossos parceiros, né? Porque se não fosse o meu também, que sempre foi provedor, olha, né? Não poderia fazer tudo o que eu faço, viajar o tanto que eu já viajei nessa minha vida. Eu acho que 7 vezes para a Índia e para a Ásia, que eu sou muito ligada, né? Na filosofia oriental. Então, as filosofias orientais me absorvem profundamente. E se eu não tivesse esse respaldo, né, do meu parceiro, que sempre dizia: olha, por favor, você vai, só não me convida para ir junto. Se você quiser, até põe o dinheiro na tua conta, mas não me convida para ir junto. Ele não faz esse caminho, né? Claro, viagens assim, de forma alguma. Ele gosta de ir onde o carro dele leva. É mais pé no chão. Porque ele é canceriano, muito família. Eu sou virginiana com ascendente em Capricórnio. Então, eu tenho isso aí. Eu tenho uma filha de Libra e um filho de Escorpião, que tem uma percepção avançada no tempo, e uma filha libriana que equilibra, né? E uma norinha de Virgem, que tem muito a ver comigo, e uma neta geminiana que fez tudo o que fez aí. Porque esse livro é muito obra dela, né? Essa arte dentro do livro, essas mandalinhas que ela criou para cada dia, o QR Code, né? Que é aquele código que você aproxima o celular, né, no início do mês, e ali tem uma meditação, que você vai direto para a meditação também. Isso aí. É isso aí. Tudo isso é obra dessas meninas, tá? Giovana, e suas mandalinhas, e da Monique também, que me acompanha, da minha nora, do meu filho, enfim, a família toda está junto. E o nome, o título do livro, eu amei, ela propôs, e eu amei, né? Porque sou é tão forte, né? Sou também em português, né? Que é o eu sou, o eu essencial, né? Aquele que está aí, aquele que é a nossa verdadeira identidade e que nós vamos abafando muitas vezes com os nossos personagens, não é? E nós fizemos um workshop maravilhoso com o Christian Flesch, que é o criador da decodagem, só focado na nossa identidade. Né? Ali nós trabalhamos a nossa verdadeira identidade, e quando o nosso eu essencial está permeando tudo, não tem erro. Nós só seguimos, né? E seguimos com o nosso coração, o caminho do nosso coração, né? E eu agora estou indo para um retiro, agora no final de semana, um retiro na Chakarananda Ashram, que é um local de desenvolvimento espiritual, né? um jardim para o nosso coração maravilhoso. E vamos fazer essa jornada da alma lá. E, claro, vou trazer também todo o meu aprendizado dentro da Gestalt terapia, dentro das constelações, dentro da biodecodagem.
e principalmente dentro das filosofias orientais que nos ensinam a meditar, a silenciar o nosso coração, porque a ecologia dele é silêncio, é contemplação, é proximidade, é ternura, né? Essa é a ecologia do nosso coração. E quando nós nos afastamos disso, aí nós perdemos o ponto, né? E quando nós temos consciência que estamos perdendo o ponto, é bem paradoxal, aí nós nos encontramos. E podemos nos integrar e retomar o caminho, né? E isso é fundamental para nós, né, Ivan? Eu É como adorei você ouvir essa fala, né? história, viu? O caos leva a gente a buscar uma saída, né? Quando Isso você mesmo. começa a olhar. E uma coisa, conectando ali o que você vai falando, eu começo a conectar informações, né? Uma coisa interessante, juntando ali ao que se passou ali de informações até agora, é que esse contexto da identidade ele tem muito a ver com o contexto, como você falou, de personagens, né? Quando a gente consegue encontrar o equilíbrio, a gente Sim, pode estar em harmonia. Libriano, né? A gente vai falar de equilíbrio, a balança. E eu sempre falo de estar em equilíbrio profissional, estar em equilíbrio em casa. Como você disse, às vezes meu marido, ele não gosta de viajar. E ok, mas a gente também tem um tempo nosso. Às vezes sim, eu sou esposa, às vezes eu sou profissional, às vezes eu sou aluna, às vezes eu sou sim, mãe, às vezes eu sou isso ou aquilo, mas às vezes eu sou eu, sim. simplesmente a minha essência. Então, Isso. às vezes, Muitas vezes eu tenho sido eu quando a gente também. desequilibra essa balança, né? Isso. Ah, eu É, tenho pacientes, eu sou mãe 24 horas por dia, todos os dias. E o seu casal? é, E o é, seu profissional? E você? Né? é. Ou eu sou profissional 24 horas por dia. Eu falo que se a gente está andando uma corda bamba, a gente vai ter que ter o equilíbrio para não cair. E se a gente pende demais para um lado só, eu sou profissional, 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 ou eu só estudo, 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 ou eu sou só pai, 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 eu sou só esposo, esposo, a gente não está equilibrado na nossa vida. A gente Isso não tem mesmo. nenhum momento nosso. Então, o É, objetivo é que a gente possa, às vezes, estar momentos e momentos em cada posição, sim, mas estar uhum, sempre dentro de nós. E uma coisa que eu vejo muito nos atendimentos com criança é que os pais não têm mais tirado um tempo para ser pais. Eles isso é. estão ali com a criança, mas estão no mundo da lua. Estão lá pensando no trabalho. No Estão mundo naquele virtual, né? tempo no mundo virtual também. Então eu não estou usando aquele tempo de pai ou mãe para estar presente e as crianças estão na falta. É. Ou no Você falou casal, uma palavra fundamental, estar presente, né? Esse é o caminho, né, que precisamos focar, né? Estar presente em tudo o que fazemos, lavando uma louça, conversando com alguém, fazendo uma comidinha, estar presente ali, né? Esse é o foco. Quando eu estou presente, eu estou equilibrada, eu estou com uma perna no mundo em que eu vivo e outra perna no mundo espiritual também, né? Nós precisamos desse equilíbrio. Os nossos pés, eu digo muito essa frase que eu aprendi com o Kendra, os nossos pés, eles têm o formato dos nossos ouvidos, né? Então, nós precisamos ouvir esse equilíbrio da terra. E eles também têm o formato dos nossos rins, né? Eles estão ali para filtrar e para poder, né, assentar muitas coisas e nos dar esse equilíbrio de estar com um pé no mundo em que vivemos e outro pé no nosso mundo espiritual. E quando nos posicionamos assim, estamos em perfeito equilíbrio. E claro que não é todo momento que nós estamos assim, mas nós podemos retornar, né? Tomar essa decisão de retornar e focar naquilo que estamos, né? Porque se nós queremos buscar o extraordinário o tempo todo, nós nos perdemos, porque o extraordinário está no cotidiano, está nas pequenas coisinhas ali que vivemos, ali nós temos experiências extraordinárias, né? E eu e o sempre que você digo falou, né? O silenciar também é extraordinário. isso O mesmo. silenciar é ouvir o extraordinário mais sincero dentro de nós mesmos. E eu estava Perfeito. pensando nesses dias, né, lendo um dos textos teus ali do livro, que
a gente cada vez mais está com esses pés mais longe da terra. Eu, 5, 6 anos atrás, eu morava num apartamento no terceiro andar e a clínica aqui é no sexto andar. Então eu nunca pisava no chão. A minha primeira filha não pisava no chão. Ela não estava conectada à Sim, terra. sim. E aí fez com que eu e minha esposa, não, vamos alugar uma casa para que tenha grama, para que possa a gente também se assentar. E Eles hoje, com a terra, né? cada vez mais eu percebo que nós, para nos conectar, às vezes tem que ter um silêncio da natureza também. É interessante estar em volta do silêncio, mas do silêncio daquela energia que é uma energia da saúde, do saudável, não a energia assim, uma casa que não tem árvore nenhuma em volta, uma casa que foi feita ali num lugar onde que é de agricultura, onde que envenenaram o solo inteiro ali naquele lugar. Mas estar, às vezes, naquela mata nativa. E cada vez rompem mais ou tiram mais isso da gente. Porque cada vez há um desmatamento maior que faz com que essa natureza, que é onde a gente poderia estar nos silenciando a nós mesmos e nos ouvindo com muita mais energia, agora não existe tanto. Isso. Por isso que nós precisamos também procurar isso, né? E veja que essa pandemia, com toda a dor e todo o sofrimento que está trazendo ainda, nos causa também essa possibilidade de nos envolvermos, contemplarmos e olharmos para a natureza, né? Nós mesmos, nós decidimos morar na praia, temos uma casa, né, lá, agora eu estou em Joinville nesse período, mas nós resolvemos, então, a nossa casa vai para a Giovana, que é a nossa única neta, e para o Léo, o Leandro, né, que é o marido dela, que nós chamamos carinhosamente de Leco, e nós temos um loft aqui pequenininho para vir quando precisamos trabalhar presencial, porque lá nós temos a natureza, a terra, a água do mar e o ar puro, né? Então os elementos estão dentro e estão fora. Então é só abrir a janela e olhar aquele céu maravilhoso, a árvore, sentir o cheiro do mar, as ondas, né? E observar como o mar deixa nas suas ondas as marcas na areia, assim como a nossa vida vai deixando as marcas, né, no nosso corpo, e trazer isso de forma viva é muito bom, né, Ivan? É um privilégio, né, de alguns, e só temos que agradecer quando podemos ir para esse privilégio, vivenciá-lo e trazer para o nosso coração. E nós que trabalhamos com esse mundo biológico, É, nada melhor que entender a biologia mais no íntimo dela. mais um íntimo. E como ela tem uma poesia, né? Eu fico encantada com essa poesia, porque se você olha, os rins têm o formato dos nossos ouvidos, né? Então, como tudo está ligado àquilo que ouvimos, se nós damos ouvidos à nossa própria crítica ou à crítica do outro, nós não saímos do lugar e nós não filtramos e aí ficamos com muito medo, né? O rim, ele traz essa força do medo ali para que nós possamos olhar e podermos ver o que nós estamos nos dizendo, né? Por exemplo, eu não consigo, eu não sou capaz, são todas essas frases que nos impedem de avançar. Então, em vez do não consigo, se apropria do teu querer. Isso eu quero ou isso eu não quero? E seja honesto com você, né? Isso é muito importante. E quando você me disse, você estava dizendo que ia sair, era como se eu estivesse dizendo para mim, eu não consigo. E aí, absoluto ego aí, né? Que se sente menos. Então, dizer para ele, um momentinho, eu já vou te educar, mas nesse momento eu preciso do meu ser essencial que diz, bom, eu quero. Então, se eu quero, eu tenho aí um caminho. Vamos ver o que é possível dentro desse caminho, né? Porque o nosso ego, ele não está afastado de nós nessa vida mundana. Ele está sempre por aí, né? Porque é com ele que nós nos comunicamos, que nós nos relacionamos. Nós só precisamos educá-lo, porque muitas vezes ele vem com tudo, né? Ou vem com aquele poder todo de se achar, né? Que não é um poder real, ou vem então com
um vitimismo tremendo, que daí também não é o real. Então, dizer para ele, daqui a pouco eu vou te educar, e agora deixa eu focar no meu eu essencial, porque ele vai me ajudar a te educar, né? E seguimos educando o nosso ego, isso é o nosso trabalho, nossa tarefa para a vida também, né? E lembrando que, assim, os sonhos, eles não quer dizer que a gente precisa estar na urgência. Então, eles precisam ser para agora, porque naquele momento que você casou, Sim, talvez sim, o teu sonho de trabalhar como médico, trabalhar com a área da sim, saúde, ajudar os outros, talvez ele possa ser pausado momentaneamente, mas já com a visão que um dia eu vou sim, olhar para ele, sim, sim, que eu vou sim. cuidar dos meus E filhos. se você observar, esse sonho vai sendo olhado, né? Porque em todas as minhas tarefas estava eu aí, né? Mesmo dando aula de cerâmica, modelar o barro, meu Deus, é modelar nossa vida, não é? Então, conversar com os alunos que amassar o barro, que cada momento com o barro é um momento de vida, né? E fazer essa analogia também com a nossa vida, que somos feitos de barro, né? Somos moldados pelo Criador, e, enfim, e podemos moldar a nossa vida. Isso tudo já vinha se construindo aí, uma visão gestáltica, né? Do aqui, do agora, do momento presente, do fazer, e foi indo para as constelações, que também não me vejo terapeuta, psicoterapeuta sem as constelações, e agora sem a biodecodagem, né? Que traz toda essa visão da biologia e essa analogia poética que é fantástica, né? Então, os sonhos vão se concretizando, não precisamos apressá-lo. É só Uhum. estar na vida e vivê-la, porque os sonhos vão se mostrando e vão se realizando. Então, a gente não precisa brigar com isso e nem ficar desesperado com isso, né? Por isso que eu trouxe a minha experiência com a biodecodagem, com aquele desespero, porque não é isso que vai nos... Isso nos tira do foco. E Uhum. ter essa consciência desse desespero em querer dar conta de tudo, já é um voltar para o foco, né? Já é ter esse silêncio, já é estar no ar, que é a nossa respiração, que nos ajuda a silenciar, a focar, a decidir e a estar em contato com a sabedoria universal, né? Perfeito, perfeito. E agora vamos sortear o livro, né? Vamos sortear? Semana Sim, passada eu coloquei no meu Instagram, então, sim, algumas referências do que precisava ser feito para ganhar o livro. Então, Solto Sou, Palavras Diárias de Alma para Alma da Leda. E eu vou virar aqui a câmera, que eu já sim. estou aqui com o sorteio aqui, para ver quem Ai, que que vai ser o maravilha, ganhador. Vamos lá. 5, 4, que 3, maravilha. 2, 1. Andréa Zanata, aluna do curso Origens, então vai receber aí o livro da Leda em casa. Lá o Instituto Cíntia Chiarelli vai enviar diretamente. Então, no Instituto e Que Editora maravilha. Cíntia Chiarelli é onde que foi produzido. Então, aqui, ó, Uhum. Instituto, Editora e Instituto Cíntia Chiarelli. Essa é a editora que realizou, então, a edição do livro Solto Eu Sou. só tenho que agradecer, né? Porque é uma pessoa maravilhosa e se não fosse o incentivo dela, veja que até as cores se harmonizaram aí nas cores do livro. Se não fosse ela, esse livro não estaria aí. Eu desejo que essa pessoa possa usufruir muito, né? Que essa pessoa que ganhou possa usufruir muito dessas palavras diárias aí, muito mesmo. E Ah, eu falei diga uma mais, coisa errada, olha só. diga só A o que você Andrea, falou. ó, o comentário, na verdade, é de Adriana Costa ponto Físio, e ela comentou o nome da Andrea. Então, quem ganha é quem comentou, tá? Ah, Então, eu vou só, antes que eu fique falando besteira aqui, eu vou passar por errado depois. Então, Adriana Costa ponto Físio, eu vou confirmar depois quem que comentou aqui. O comentário da André, então, foi a Adriana. Depois eu vou confirmar, então, quem que é a ganhadora, porque só uma pessoa ganhou. Então, eu vou confirmar aqui. Mas provavelmente, então, a Andréia comentou @Adriana Costa como quem ela queria que visse então, esse vídeo, né? Que visse essa publicação. Então, depois eu vou pedir para a Andréia
quais são os dados dela para mandar para a Cíntia, né? E a Cíntia vai enviar esse livro, mas nós temos um detalhe, né? Sim, E a esse que Cíntia você vai ter que... Sim, me sim. enviou esse livro, mas esse livro, o valor do livro, ele é destinado para uma instituição, né? Perfeito, perfeito. Você tocou nisso que estava aqui para sair também. Como nós estamos sintonizados. Toda a renda, né, dessa dimensão desse livro vai para a essência de vida, que é uma essência que acolhe, né, os meninos, os moços, os senhores adictos. E o nosso olhar, que o nosso olhar possa ir para eles, né, e que cada prece que nós fazemos possa conter esses moços também, esses meninos, esses jovens que não é por escolha estão nessa vida, né? Mas que essa instituição acolhe com muito amor, com muito profissionalismo, com muita doação. E eu faço meu trabalho voluntário lá e posso dizer com o coração aberto que é uma instituição que mais de 20 anos trabalha com essa porção da sociedade que é imensa, né? Então nós precisamos ampliar a essência de vida, está lá ainda no primeiro andar, precisamos subir para acolher mais e mais pessoas. Então você vai ajudar essas pessoas na compra desse livro, sem dúvida, e eu peço que cada um que tem o livro sempre faça uma prece para essas pessoas com o seu coração bondoso e compassivo. E eu acho Tem que aí depende umas muito de todos perguntas que nós, nós não né? respondemos, mas que nós podemos responder depois no nosso Isso. Instagram, Uhum. não é? E eu acho que depende muito de nós também promover uma sementinha de um mundo melhor. Eu falo Sim, que sim, nós, como todos nós. terapeutas, né, eu, por exemplo, como eu atendo aqui na minha cidade, que é Pato Branco, Sim, eu acho que todo essas pessoas que vêm até mim e me trazem um valor financeiro também, sim, que me sim, ajudam a estar nesse ambiente, como para sim, você, né, sim, viver em sim, Joinville, que você tem os sim, teus atendimentos e te trazem, sim, também sim, talvez depende de nós semear um mundo melhor. com Então, certeza. desde que eu comecei a ser terapeuta, trabalhando Uhum, com a área uhum. da saúde, principalmente da emoção, com sintomas, eu atendo crianças carentes também com esse Que objetivo maravilha. de trazer um mundo melhor. Nada melhor ali para mim. Claro, para mim, talvez, por algum motivo, eu fui para as crianças, para você, por algum motivo, você foi para a essência de vida. Para outras pessoas, talvez vão ter um outro olhar em outra, às vezes, tipo de instituição, Sim, mas sim. talvez sermos uma sementinha aí para trazer, às vezes, um mundo melhor, semearmos, às vezes, o conhecimento, ou simplesmente trazermos essas palavras para outras pessoas que necessitam tanto delas, É. talvez fazemos semear aí algumas plantinhas do bem. Isso mesmo, nos colocar a serviço, né? A serviço do amor em ação, né? Porque se você olhar, esse é um serviço de amor em ação, né? E a nossa profissão, ela propicia muito isso. E você fala de criança, eu trabalhei 15 anos com crianças também, e eu amo as crianças, e volta e meia ainda respondo os pais com questões de crianças, né, dos seus filhos. E é isso aí, né, Ivan? Que coisa boa de você ter me convidado, que bate-papo gostoso, bom saber de você, das suas escolhas, da sua vida, do seu trabalho também. Te conhecer também um pouquinho mais aqui, né, nessa intimidade que temos com essa possibilidade do online agora, que só temos é que agradecer, né? Foi tão fluido, né, que passou tão rápido, né? Passou tão rápido, né? E eu até Obrigado vou mesmo. dizer umas palavrinhas para terminar, se você me permite, Claro, claro. que eu gosto de dizer, eu nem sei de quem é o autor, mas ele diz o seguinte, que nunca a aurora nos encontra aonde o poente nos deixou. Mesmo quando a terra dorme, nós viajamos, porque nós somos todos frutos de uma planta tenaz. E quando amadurecemos e alcançamos a plenitude do nosso coração, aí vem o vento e nos espalha. Então, que possamos espalhar os nossos sonhos, as nossas verdades, os nossos
desejos, o mais íntimo de nós, né? Que possamos espalhar e estar juntos, né? Nesse amor em ação. Perfeito. Eu não Muito sei. obrigado de coração, Leda. Obrigado por toda a tua partilha, todo o teu conhecimento, toda a tua vivência aí. Tenho certeza que muitas pessoas passaram pelas mesmas dificuldades, às vezes no começo, ou tiveram pensamentos de desistir, tiveram obstáculos na vida, e todo esse teu conhecimento ajudou bastante a poderem olhar com outros olhares também. Eu vi até uma pergunta, porque eu não leio muito os comentários, mas eu li uma pergunta que dizia assim, e eu que estou formada numa área e não fui para essa área, né? O que eu faço? Mais ou menos isso, né? Essa área que você se formou, esse conhecimento que você tem é teu, e você pode ir para qualquer área que ele vai junto. Então, não se preocupe em ter que deixar algo, porque a vida implica que muitas vezes nós precisamos soltar, nos desapegar de algo, né? Porque como vamos também numa viagem, não podemos levar tanta coisa, não é? Mas levamos aquilo que é essencial, o nosso coração, unido à nossa alma, unido à nossa cabeça, e aí dá tudo certo, né, Ivan? Perfeito, perfeito. E se vocês aí gostaram da live, gostaram das informações, vamos fazer uma troca, né? A gente compartilhou aqui as nossas vivências, compartilhou aqui o que a gente passou pela nossa história, e a gente gostaria que vocês fizessem um print, né, da tela e compartilhasse também nos stories do Instagram, para que nós possamos saber também se fez sentido, se ajudou. E eu vou colocar aqui a frase do dia que você colocou ali no finalzinho do dia de hoje, que é o de Nietzsche, que é: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, copia, coloca lá nos stories e anota a frase aí: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, vamos fazer um sorrisinho pro print da tela, Leda? Vamos. Namastê. Obrigado a todos, espero que tenham gostado das informações, que possamos ter outras e outras lives aí, Leda, para compartilhar todo esse conhecimento. E mais uma vez, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, que fique dessa live o olhar para dentro do que a gente viveu, do passo a passo, acolher cada situação que a gente viveu e seguir a nossa vida sem o peso. Muito agradecida a todos também que aqui estiveram conosco nessa manhã, né? A você, o teu entusiasmo, o nosso entusiasmo, a nossa sintonia. Sou muito grata, muito obrigada. E o Namastê, né, que se aplica lá na Índia, no Oriente, significa a luz que existe em mim, está em você também, está em todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Leda. Um grande abraço a você e a todos aí. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.